Saudações, bem-vindos ao Multiverso, com temas variados de diferentes mundos. Eu sou o Edu Bastos, ou como está escrito aí, Eduardo Mota, e hoje eu vou conversar com o meu amigo que está aqui do lado, o Diego Castro. E a gente vai falar um pouco, eu trouxe o Diego no canal hoje aqui para conversar um pouco sobre acupuntura e essa aplicação da acupuntura na conjectura atual relacionada ao próprio coronavírus. O Diego, eu poderia apresentar aqui, mas eu vou querer que ele se apresente. Só para saberem, ele é um amigo meu, trabalha comigo também com docência na área de saúde relacionada principalmente à acupuntura. Então, Diego. Bom, Eduardo, obrigado pelo convite, primeiramente. Eu sou o Diego Castro, fisioterapeuta, especialista em acupuntura pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, em associação com a Sociedade Brasileira dos Fisioterapeutas Acupunturistas. Atualmente eu ministro aula de acupuntura em 2 faculdades, no Centro Universitário Fibra e na Faculdade Inspirar Belém, onde na Faculdade Inspirar Belém eu coordeno o curso de pós-graduação em acupuntura integrativa. E atualmente a minha prática é em dor crônica, né? Consultório privado em pacientes principalmente com dor crônica. Então a gente já está nessa batalha aí da acupuntura há 8 anos, né? Já tem 8 anos já de formação em acupuntura, né? Respirando acupuntura dia e noite. E acredito que, espero que eu possa passar aqui um pouco da minha experiência em relação ao que está acontecendo, né, na acupuntura e Covid, e também um pouco da minha experiência clínica e também falar um pouquinho da parte científica da acupuntura, que eu acho que é muito importante neste momento. Perfeito. Pessoal, eu não chamei o Diego à toa aqui. O Diego é uma pessoa que realmente, como ele comentou aí, trabalha há uns 8 anos, a gente troca ideias sobre a questão de usos da acupuntura, aplicações, a gente troca informações. Eu ministro aula lá onde ele coordena aula na Inspirar. Já trabalhei na Fibra também, junto com ele, no ambulatório da Fibra. Então, deu um bom tempo de trabalho junto para eu ter confiança de chamar ele aqui para apresentar para vocês um pouco da acupuntura e principalmente dessa aplicação voltada ao Covid. E eu queria perguntar para o Diego aqui, até porque muitas pessoas que acompanham o canal tem um pouco o pé atrás com relação à acupuntura, porque acham que pode não ter uma questão muito científica ou acreditam que é algo que está ultrapassado. Cada um tem uma ideia sobre isso. Eu amo a acupuntura, uso ela, trabalho com ela regularmente, mas eu queria que outra pessoa que não fosse eu, por isso também estou te chamando aqui para dar essa força, falando aqui no canal, para essas pessoas que participam do meu canal, para elas entenderem um pouco. Fala para a gente o que já tem de científico voltado aí para a acupuntura. Perfeito, Eduardo. Pois é, como a gente acabou de comentar, é uma questão muito importante fazer assim, uma diferenciação, né, da acupuntura tradicional, né, o que a gente tem de pesquisa, e também a acupuntura contemporânea, porque são 2 vertentes diferenciadas da acupuntura. A acupuntura tradicional trabalha com os conceitos da medicina tradicional chinesa, que de forma catalogada a gente tem aí mais ou menos 2.000 anos, né, desde que saiu o que a gente conhece como se fosse a Bíblia da acupuntura, né, que é o Tratado de Medicina Interna do Imperador Amarelo. Só que desde antes a acupuntura já começava a se formar. Só que esse livro, na verdade, ele foi uma compilação e juntou muitos conhecimentos ali dentro, tanto de medicina chinesa de uma forma generalizada, quanto especificamente de acupuntura. E a partir disso, vamos dizer assim, que começou a ser praticada daquela forma, baseado naquele livro. Então, como se fosse realmente uma catalogação da medicina chinesa e acupuntura. E a partir disso, a acupuntura ela foi, né, crescendo, tanto no território chinês, que é teoricamente onde é a sua origem, né? Porque a gente não dá para dizer também que a acupuntura ela veio da China, porque se a gente diz que a acupuntura ela tem mais de 2.000 anos, a China não tem mais de 2.000 anos. Antigamente era outro nome. Então, a acupuntura teoricamente não é chinesa, né? Vamos dizer assim de uma forma mais crítica. Então, ela veio sendo praticada ao longo desse tempo. E a partir ali da década de 70, o que aconteceu? A necessidade das explicações do porquê inserir a agulha em um determinado ponto seria benéfico para o organismo de alguma forma, principalmente no que diz respeito à dor, né? Porque a acupuntura, se a gente for fazer um levantamento agora, a maioria das pessoas, de 80% a 85%, procura a acupuntura para tentar amenizar alguma queixa dolorosa. Então, a maioria das pesquisas durante o tempo se concentrou muito na área de dor. E
de novo, como eu falei, precisou-se tentar explicar isso. Então, a partir daí começou as pesquisas básicas com a acupuntura. O que é a pesquisa básica? É tentar desvendar o mecanismo de determinada técnica. A pesquisa básica serve para a gente tentar explicar como uma técnica funciona, para a gente tentar refinar isso dentro da prática clínica. E também existe a outra questão. A gente, para dizer que uma técnica funciona, a gente precisa de ensaios clínicos aleatorizados. É o que a gente precisa, né? A gente tem que pegar tanto de paciente, pegar 2 grupos ou mais e comparar esses grupos, ou com o controle placebo, ou com outra técnica, ou comparar a técnica com nada, né? Os outros pacientes do grupo controle não fizeram nada. É a única forma que a gente tem de dizer se alguma técnica se funciona ou não. Não dá nem para dizer que é eficaz, mas se funciona ou não. E o que acontece? Desde a década de 70, quando começou esse boom de pesquisa, a gente tem muitas pesquisas com acupuntura. Se a gente for, por exemplo, agora na PubMed, bora ver aqui, deixa eu ver se eu consigo, se a gente pode fazer uma pesquisa rápida aqui. Beleza. Na PubMed. Enquanto está fazendo essa pesquisa, eu só queria falar uma coisa. Só para deixar bem claro para todo mundo que está escutando aqui, que está participando, o que o Diego quis dizer com relação a que não vem da China é só porque o nome não era China quando era naquela época, há 5.000 anos. Mas o espaço territorial era aquela região da Ásia, que tinha a separação ali do norte, o sul, o leste, o oeste, daquela região da Ásia, que inclusive gerou as diferentes vertentes de atuação dentro da medicina oriental, certo? Está compartilhada a minha tela aí, confirma? Está compartilhado. Beleza, então eu não vou fazer uma pesquisa do jeito que a gente tem que pesquisar quando a gente quer saber se uma técnica, se existem estudos sobre ela e quais os tipos de estudo que a gente vai querer pesquisar, se é de intervenção, diagnóstico, prognóstico, de etiologia. Então eu não vou fazer isso, eu vou simplesmente digitar aqui acupuntura e, claro, no PubMed a gente só faz pesquisa em inglês. Perfeito. Então, lembrando, só para falar para todo mundo aqui, que o PubMed, pessoal, é uma plataforma online de artigos científicos. Foram feitas pesquisas em órgãos que têm o reconhecimento científico para poder publicar e discutir determinados temas relacionados aqui à saúde, no caso. Isso, né? Que também é da Medline lá dos Estados Unidos, que, assim, a maioria das pesquisas que a gente faz, a gente utiliza essa plataforma de busca, né? Aí tem outras também, mas essa aqui talvez seja a mais utilizada no mundo. Então, eu digitei aqui a acupuntura. Só digitei a acupuntura, tem várias, tem 32.431 pesquisas com acupuntura. É pesquisa pra cacete. Qual é a situação? Aqui tem tudo quanto é tipo de pesquisa com acupuntura, porque eu só digitei o nome acupuntura. Então, tem pesquisa aqui sobre diagnóstico, tem pesquisa básica, tem ensaio clínico aleatorizado, tem revisão sistemática, deve ter algum guideline aqui no meio, que são as diretrizes clínicas que a gente utiliza para, tem determinada patologia, o que a gente tem que fazer? Então, aqui tem muita coisa. Claro, todas essas pesquisas são boas, são bem delineadas metodologicamente? Não. Mas assim como se eu digitasse aqui paracetamol, também aparecer muita pesquisa e muitas delas também não estariam de acordo com os critérios metodológicos corretos, com alto índice de viés, né, que são os erros de pesquisa que caracterizam uma pesquisa se ela tem aplicabilidade ou não no ambiente clínico. Então, deixa eu ver se agora não sei como é que volta a tela normal. Tá tudo bem. Deixa eu ver aqui. Bem, ainda assim, considerando que o Diego acabou de falar sobre essas pesquisas também terem vieses, normal, toda pesquisa científica, para quem participa de grupos de pesquisa e realiza pesquisas, sabe que existem vieses em qualquer pesquisa. Uma busca é aquela de reduzir ao máximo esses vieses, esses erros que podem acontecer. Mas se estão publicados na PubMed ou na Medline, né, é porque eles têm um reconhecimento válido no ramo científico. Eu não vou nem entrar em detalhes aqui com o Diego sobre a questão da parte neurofisiológica e neurociência que a acupuntura atua. Mas eu gostei muito que o Diego já mostrou para a gente aqui que existem publicações sérias realmente mostrando essa atuação da acupuntura. Eu queria fazer mais uma pergunta para o Diego. Eu não sei se eu estou cortando alguma informação que eu queria dar, Diego. Não, é isso mesmo, por enquanto.
Eu queria perguntar mais uma coisa que talvez seja uma dúvida que muitas pessoas têm. Assim como a acupuntura é muito antiga, como foi comentado aqui pelo Diego, atualmente ainda assim existe uma medicina na China. E essa medicina, ela, claro, deve ter uma participação num contexto muito mais atual, muito mais tecnológico do que aquele da acupuntura, com a aplicação das agulhas. E eu pergunto, Diego, eu sei que tem até tu tem amigos que já foram na China e fizeram cursos lá. A gente ainda não conseguiu se programar para ir lá realizar, mas a gente vai fazer isso no dia. Mas e aí, sobre tudo isso, o que tu sabe sobre como isso tá acontecendo na China atualmente? Tem essa medicina mais avançada ou eles ainda usam essa medicina um pouco mais antiga, como é a própria acupuntura? Olha, falando de uma forma bem crítica mesmo, a medicina chinesa clássica, ela não é mais a mesma, tá? Que os ensinamentos, às vezes, de muito tempo, quase não se utiliza mais. Se a gente for fazer um levantamento assim, como é ensinada a acupuntura hoje. Lá na China, existem os programas, né, de ensino, tanto de acupuntura tradicional, existem também o entendimento da questão das bases científicas da acupuntura. Mas, pelo que eu já fiz um levantamento, ainda se utiliza muito das questões tradicionais. É um pouco adaptadas, ao meu ver, tá? Mas ainda existe a utilização de moxa bustão, né, que é a utilização de uma erva, que é a Artemisia vulgaris prensada. E normalmente a gente queima essa erva, fica parece um charuto, e aí normalmente ela irradia calor para uma determinada área do corpo. Isso é uma utilização muito tradicional, apesar de já ter a vertente elétrica. Tá? Então, na China também se usa moxa elétrica, que aí já não tem mais a erva, não tem fumaça, não tem cheiro, só tem mesmo a irradiação ali da... Lembrando, pessoal, que essa aplicação que o Diego está falando é local, em cima. Porque da forma que ele falou, ele não excluiu as pessoas poderem pitar o negócio, mas não se pita, ouviu? A moxa que ele está falando é para aplicação local em regiões e em pontos específicos. Regiões e Isso. pontos, né? E também a questão da eletroacupuntura. A eletroacupuntura, vamos dizer assim, que o início da eletroacupuntura talvez não tenha nem sido na China, né? Foi no Japão com o Dr. Nakatani. Só que aí os chineses ficaram meio enciumados e aí já começaram a utilizar um pouco, começaram a desenvolver mais a eletroacupuntura. E hoje, basicamente, muito do que se faz na China também, principalmente quando tem muitas pessoas para serem tratadas, é a utilização da eletroacupuntura. Mas isso não é regra. Inclusive, hoje, dentro da área Sim. científica, das pesquisas entre acupuntura, eletroacupuntura e acupuntura manual, tem estudos que diz que a acupuntura manual é melhor, tem estudos que diz que a eletro é melhor, tem estudos que não mostram diferença entre um e outro, mas falta um pouquinho de... Não é o padrão metodológico da pesquisa, porque toda pesquisa a gente já sabe como é que ela tem que ser delineada em relação a cegamento, visão de grupo. Então, isso aí é o básico de qualquer ciência. O problema, ao meu ver, é tentar padronizar a técnica. Porque, como tu bem sabe, né, pelo nosso tempo de estudo de acupuntura, tem autor que a técnica tem que ser realizada de tal jeito, tem outro que tem que ser realizada de outro jeito. E isso, ao meu ver, é que limita um pouquinho a questão das pesquisas. De repente, uma pesquisa, ela, no final dela, mostrou que a acupuntura ela não é estatisticamente significante para determinada condição. Mas talvez por quê? Porque a maneira como foi aplicada a técnica é que tenha sido ruim. É diferente de você fazer uma pesquisa com um medicamento, onde você tem ali, digamos assim, numa cápsula, você tem tanto de medicamento e no outro você tem ali o placebo. Só que aquela da cápsula, a pessoa vai ingerir, tá ali a quantidade certa e acabou. Claro, existem questões fisiológicas de absorção e tudo, mas isso é mínimo. Agora, da acupuntura tem como é que o cara vai pegar a agulha, quanto ele vai colocar de profundidade, ele vai achar de ti, não vai achar de ti, eletro, intensidade, Tem frequência. muitas variações. É muito variável. Então, ao meu Sim. ver, talvez seja interessante para a gente refinar essa pesquisa com a acupuntura, a gente primeiro refinar a técnica, tentar padronizar. Isso vai ser muito difícil, se não, ao meu ver, impossível, porque... Sim, não, tu fizeste até eu lembrar agora de um detalhe interessante que poucas pessoas sabem. A gente sabe que quando nós estudamos na pós-graduação a acupuntura, aprendemos de um jeito que era tratado como medicina tradicional chinesa,
Aí a gente sabe que na China foi de um jeito, no Japão já teve modificações. Agora, o que as pessoas não sabem também é que existe uma cultura brasileira já, que já vem do fruto de tudo isso que foi aprendido de diferentes escolas e como é trabalhado hoje em dia no Brasil. Agora, tudo isso é válido. A questão é, qual é a validação disso? É quando passam por experiências, experimentações, como tu colocaste aí das publicações na PubMed, e essas publicações dependem de vários elementos que geram os vieses, que geram vários elementos que vão ser importantes para serem analisados aí. Então, como qualquer assunto na área de pesquisa, qualquer assunto na área de biológicas, existem muito estudo necessário, existe muito estudo necessário ainda para a acupuntura, mas ela está caminhando de uma forma que a gente percebe que ela tem um valor científico e que ela é funcional. Isso que é importante. Eu queria que as pessoas vissem aqui. Como eu tenho um tempo na questão aqui dos vídeos que eu gosto de fazer, e a gente se propôs a falar aqui para as pessoas que estão vendo o canal, algumas pela primeira vez, outras não, mas eu resolvi falar sobre a acupuntura hoje, te chamei aqui para a gente falar sobre isso, mas queria só que a gente vai fazer um vídeo 2 sobre essa aplicação, principalmente voltada para o Covid. E esse vídeo 2, na verdade, eu até queria que fosse para um público de acupuntura que eu tenho, de acupunturistas que eu tenho aqui no canal. Então, para esse público geral, para a gente meio que encerrar esse vídeo, queria que tu complementasse o pessoal de uma forma até breve. Qual é essa visão que a acupuntura tem em relação ao Covid, em relação à contaminação que está tendo agora desse vírus, dessa pandemia? Isso. Eu vou ter que voltar lá no tempo, na época que começou as escolas de frio e calor na China. Então, o que acontece? Já está acabando já, Eduardo, já deu o aviso. Beleza. Então é o seguinte, a gente vai parar por aqui e continua no vídeo 2, onde a gente vai falar mais sobre o Covid e direcionar algumas coisas até para acupunturistas. Valeu, pessoal. Eu quero agradecer aqui o meu amigo Diego, fantástico, cara. Ele trabalha com isso há muito tempo, ele é um estudioso muito bom disso, um rapaz que se dedica à acupuntura. Para mim foi uma satisfação estar com a presença dele aqui no canal e a gente ainda vai retornar comentando um pouco mais sobre esse assunto, certo? Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar no joinha, divulgar para os seus amigos. Valeu, Diego. Até mais. Tchau, pessoal.